Uma viagem ao passado é a sensação que se tem ao chegar a Cuba. Dos carros antigos aos prédios clássicos e as ruas cheias de história. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Sol, cultura e história. Com a queda do muro e o colapso da União Soviética na década de 90, Fidel Castro foi obrigado a abrir Cuba ao Ocidente, procurando nas receitas turísticas a ajuda que já não vinha de Moscovo. O embargo norte-americano dura há mais de 60 anos, mas Havana sempre resistiu porque sempre houve quem lhe vendesse petróleo a preço de saldos e muitas vezes a troco também de cooperação militar. Turismo de sol e praia em Varadero ou Caio Coco, com tudo incluído, turismo de cultura e história em Havana ou Santiago, turismo político e identitário ligado às figuras de Fidel e Che Guevara e aos locais simbólicos da Revolução. Se não conheceu a ilha de Cuba com os seus carros americanos velhos, os Habanos, La Boguerita del Medio e El Floridita, tudo sempre controlado pelo Estado, embora nos últimos anos com uma lenta abertura à iniciativa privada, como os paladares, restaurantes geridos por famílias com comida tradicional e um atendimento mais próximo. Se não conheceu isto, é possível, pode acontecer, que já não consiga conhecer. Com um espetacular golpe de Trump na Venezuela, repetendo Maduro, depois de ter matado toda a guarda pessoal do ditador venezuelano, que era constituída exclusivamente por cubanos, a América passou a mandar na Venezuela e a primeira ordem foi para deixar de oferecer petróleo à ditadura cubana. Trump não procura lutar pela democracia, nem tem como prioridade acabar com os regimes ditatoriais, só quer na liderança quem faça o que ele quer. Cuba está à beira de cair. O turismo cultural e político vive os seus últimos dias. Acabada a ditadura, o que se segue? À procura de resposta, neste episódio, conversamos com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Catarina Maldonado Vasconcelos! Desde a década de 60 do século passado que há um embargo dos Estados Unidos a Cuba, mas Havana sempre pôde contar com a ajuda, primeiro da União Soviética, depois da Venezuela. Agora não tem ninguém. O embargo é finalmente total. Não é um embargo total no sentido legal. Ainda pode entrar alguma ajuda humanitária e temos visto algumas iniciativas nos últimos dias a serem anunciadas, como iniciativas mexicana e da nossa própria vizinha Espanha, mas a verdade é que as tarifas penalizam os países que fornecem petróleo a Cuba, por isso tornam o bloqueio muito devastador e também muito penalizador para aqueles que tentem contorná-lo, e nós vemos que os países que neste momento poderiam ajudar Cuba são países que se veem também ameaçados pela doutrina Monroe de Donald Trump, agora revisitada. Ali vizinhos, não é? Das Caraíbas e América do Sul. Exatamente, e que viram o que aconteceu na Venezuela. Foi um corte ao fornecimento do petróleo venezuelano para a ilha, e este bloqueio já dura há mais de 3 semanas. Portanto, inicialmente o presidente cubano veio dizer que existia um plano de contingência, mas depois teve que se vir desdizer passados 3 dias. Esse plano de contingência iria arcar com a energia das escolas e da saúde básica, mas já está tudo mesmo a falhar. De facto, há 2 aliados que são históricos de Cuba, como dizias, a União Rússia, Soviética, não é? Exatamente, que e agora a Rússia e a Venezuela.
Cuba sempre viveu numa situação miserável, as condições de vida sempre foram miseráveis, a população sempre esteve habituada à pobreza, mas houve um interlúdio, por assim dizer. Em 2015 Barack Obama restabeleceu as relações diplomáticas com Cuba para depois, anos mais tarde, na primeira administração Trump, terem retomado as sanções, e agora Trump, que quer mais um país sobre a sua influência económica, está a realizar esta guerra de recursos após o ataque à Venezuela e complica muito os cálculos dos países, até da Rússia, que a Rússia tem que dar atenção a vários teatros de guerra, sejam que tipo de guerra for, e além de tudo não quer entrar em choque direto com os Estados Unidos. Não quer chatear Trump. O que falta agora e que não foi faltando ao longo de todo este tempo é exatamente o petróleo, não é? Há muita coisa que deixa de funcionar. O que é que não está a funcionar? Há pouco referias escolas que já não estão a funcionar, mas não apenas, não é? Isto afeta a economia toda. Os hospitais, a economia, e é por isso que também vemos este problema do turismo, não é? Esta ameaça do turismo. Cuba depende muito do turismo e ninguém quer ir para, além da insegurança e do ataque iminente que pode ocorrer, ninguém quer ir para um lugar em que tudo esteja fechado, em que tudo possa falhar. Cuba sempre foi um símbolo soviético, territorialmente demasiado próximo dos Estados Unidos, e não podia funcionar como país. Portanto, estamos a falar de uma ilha a apenas 145 km da Flórida, e apesar das condições de degradação da economia cubana durante os últimos anos, continuava a haver um fornecedor estável de petróleo e um circuito possível, mas agora realmente as coisas complicaram-se bastante nos últimos dias, e portanto, quando começa tudo a complicar-se, até as próprias atividades económicas... E o que é que a Casa Branca espera? É que a fome se instale para que o povo se revolte e o regime seja obrigado a negociar, é isso? É difícil saber. É habitual ouvirmos dizer que Donald Trump vê tudo como transacional, que vê tudo como negócio, mas isto não é um negócio, é mais uma abordagem de gangster, por assim dizer. Claro que os Estados Unidos têm negócios em Cuba e que são o maior exportador de turistas para a ilha, mas o cerco energético agrava muito e agrava brutalmente o sofrimento e cria um problema humanitário e deixa o povo entre duas tenazes, entre dois tipos de violência do próprio regime e dos Estados Unidos. Portanto, sanções como esta rebentam primeiro com a economia e os primeiros a sentir pode são produzir as pessoas. uma democracia, uma boa democracia posteriormente. É por isso provável que Trump queira mais uma capitulação no nível económico do que propriamente, e que seja mais uma liberalização, uma abertura e vir reivindicar essa vitória, do que propriamente o colapso do regime, porque já vimos que Trump não está propriamente interessado em impor democracias. Não fez isso na Venezuela, por exemplo, não é? Exatamente. Até aqui o regime, mesmo com pobreza, miséria, que há pouco referias, podia dizer que a vida continuava apesar do embargo norte-americano, porque havia quem lá pusesse petróleo e uma parte do povo vivia orgulhoso nessa resistência, não é? A narrativa ainda funciona ou o povo começa a dar sinais de cansaço dessa conversa? É difícil, nós não temos com que comparar, porque nós vimos, por exemplo, a situação no Brasil, quando Donald Trump decide impor tarifas. Lula acabou por ter um grande apoio da parte da população. Mesmo no Canadá, quando o Trump ameaçou anexar o Canadá, fazer do Canadá mais um Estado americano, deu a vitória aos trabalhistas, não é? Exatamente, e isso aconteceu apesar neste caso o Brasil ser um país extremamente dividido, como sabemos, mas também não podemos comparar porque o Brasil é uma democracia, o Canadá é uma democracia. Na Venezuela nós temos visto uma oposição ao longo dos últimos anos muito interventiva, portanto os venezuelanos também tinham uma ideia de qual poderia ser a alternativa. Mas a verdade aqui é que o que é difícil compreender é se os cubanos poderiam querer essa interferência estrangeira como querem os iranianos, como quiseram os venezuelanos, mas quando as pessoas não conseguem cozinhar, quando não conseguem usar água, quando não conseguem ir trabalhar, quando não conseguem, quer dizer, as suas necessidades básicas serem atendidas,
qualquer argumento intelectual de quem tem culpa perde a força. Barack Obama tinha tentado aproximar-se de Cuba, porque foi algo histórico, e Marco Rubio, que é o primeiro secretário de Estado norte-americano latino, tem outra visão para a América Latina, e isso pode ser compreendido pelos cubanos, mas nós não temos a certeza, porque os embargos a Cuba não são de hoje, não é? Então é uma situação que vivem, mas também vivem com este peso do regime há muito tempo. Olhar para cá, para irmos para a parte final da nossa conversa, até há pouco tempo Cuba era um destino de eleição dos portugueses que queriam férias das Caraíbas. As agências já não estão a vender esse destino? Suspenderam e já propõem rotas alternativas, ir para a República Dominicana, para Cabo Verde, para destinos que se assemelham em termos... Não é? Exatamente, em termos de postal, de águas límpidas e de praias, porque sem combustível o que acontece é que falha a cadeia toda, ou seja, os transfers, as excursões, o abastecimento dos hotéis, o ar-condicionado, a água, a refrigeração. Os próprios aviões não podem, quando aterram, se não tiverem combustível para vir embora, podem não ter combustível para sair, não é? Exatamente, portanto isso é game over para o turismo, não é? O turismo sofre logo, não é preciso o país colapsar, basta haver este nível de incerteza e de ansiedade, e portanto acho que a Abreu, a Pinto Lopes Viagens, o grupo Ávoris cancelaram os pacotes para Cuba e está a seguir-se uma avalanche de cancelamentos para Cuba. O próprio festival de Habanos, de charutos foi cancelado. Enfim, é uma grande machadada para Cuba. Tu dás conta disso também no texto que escreves, já agora dizer que há um texto da Catarina Maldonado Vasconcelos que pode ser lido em expresso.pt. Para fecharmos a nossa conversa, o que diz o governo português sobre viagens de férias a Cuba? Desaconselha, sem dúvida. No portal das comunidades o governo apelou ao adiamento das deslocações não essenciais. Portanto, férias estão mesmo desaconselhadas. É difícil considerar férias uma viagem essencial, mas acaba por ser. Por causa da escassez de combustível e de medidas de emergência que podem afetar a saúde, já nos põe a par disso, não é? Que a saúde pode estar comprometida, os transportes, um próprio plano de retirada também será difícil, e a água, eletricidade, comunicações, o funcionamento dos hotéis, nós sabemos das notícias da Vila Galé, do grupo Vila Galé, logo assim em primeira mão, e avisa para encerramentos temporários de hotéis e próprias disrupções em voos e atividades, até para pessoas que lá estão. E há também um conselho de registro num portal viajante e adesão a um seguro mais abrangente para que possa estarem acobertos interrupções de viagens e evacuações e cenários desse género mais necessários em situação de emergência. Com moderação de Vítor Matos, o podcast Comissão Política recebeu a jornalista Paula Caeiro Varela, que acompanha a atividade do governo, e os dois comissários residentes, David Diniz e Eunice Lourenço. O tema é o novo Ministro da Administração Interna e o que significa a chegada de alguém que não se coibiu de contrariar a narrativa do governo, muito propagandeada por Luís Montenegro e Leitão Amaro, que junta insegurança e imigração numa associação que os dados não confirmam. Até chegar a Luís Neves, Montenegro endureceu a política de segurança e de imigração, mudou de Ministra da Administração Interna, deixando cair Margarida Velasco para ir buscar Maria Lúcia Amaral à Provedoria de Justiça, onde esta tinha criticado a ação da polícia na Rua do Bem Formoso. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.